Generation A. A geração A. Alfa, né? The newest generation. É a nova geração. Anyone under the age of 13 right now Qualquer um abaixo de 13 anos makes up Generation Alpha. eles são considerados hoje a geração alfa. This is what our ministry is all about. É isso que o nosso ministério cuida. There's a lot of things we need to learn about Generation Alpha. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender sobre a geração alfa. The generation that is completely digital. É uma geração que é completamente digital. The first digital generation that was raised by a digital generation. É a primeira geração que está sendo criada e formada por uma geração totalmente digital. We need to know everything we can about this generation. Nós temos que saber o máximo que a gente pode sobre essa geração. And so I'm going to help you with that this morning. E eu vou ajudar vocês com isso nesta manhã. Thank you, Enzo. I will use him again in a minute. Obrigado, nós vamos te usar depois de novo, tá bom? Esteja Amen. available. Não, Stay ready. não corre. Fica aqui com a tua mãe, tá bom? Zoeira. Zoeira. All right, here we go. You ready? Let's talk about children. Estão prontos? Então vamos lá, falar sobre as crianças. Number 1. Número 1. Children long to be known and loved. As crianças, elas querem ser reconhecidas e amadas. The top 2 needs of any child is to be fully known and fully loved. As duas maiores necessidades das crianças primeiramente, ser amada e ser reconhecida. That's why what you do each and every week is so important. É por isso que tudo que vocês fazem no Ministério Infantil todas as semanas é importante. Because when a child walks into your ministry, Porque quando uma criança entra na sua igreja, no seu ministério, and you get down on their level, e você se abaixa no nível dele, and you look them in the eye, e você olhe essas crianças nos olhos, and you say, I see you. e você diga, é como você estivesse dizendo, eu vejo você, I know you. eu conheço você, I love you. e eu te amo. And when children can feel fully known and loved by you, E quando a criança se sente reconhecida e amada por você, then you can lead them to the one e aí você pode pegar ele e liderar ele para aquele who knows them and loves them more than anyone else on que this earth. conhece eles e ama eles mais do que ninguém, que é Jesus. Jesus. Amém? But if we don't fully know them and love them, Mas se nós não conhecemos, não reconhecemos eles o suficiente, then we're not representing the heart of God well to them. e aí nós não estamos representando o coração de Deus da forma correta totalmente para eles. So we have to see our kids, we have to know who they are. Nós temos que reconhecer as crianças e saber quem eles são. So even though at my church we have a lot of children, Ainda mais que na nossa igreja nós temos muitas crianças. there's no way for me to know all of their names. Não tem jeito de eu saber o nome de todas elas. But we're going to put name tags on them so I can see their name. Mas nós colocamos uma etiqueta com o nome delas, para quando eu estiver com elas eu sei o nome delas. Because I want to say their name to them Porque eu quero falar o nome delas para elas, so that they feel fully seen and known. para que elas se sintam reconhecidas e amadas. And then I'm going to point out something else about them. E eu vou te falar algo sobre eles. Man, I love your shoes. Quando ele vai falar com as crianças, ele vai falar alguma coisa para reconhecer eles. Vai, olha, o teu tênis é bem legal. I'm going to point out something about them where they feel seen and known. Eu vou apontar alguma coisa neles para que eles entendam que eles estão sendo vistos, reconhecidos. Children long to be fully known and fully loved. As crianças querem ser reconhecidas e amadas. Number 2, Número 2. children must know who they are. As crianças precisam saber quem elas são. Enzo, come back. Enzo, vem cá de novo. Não deu nem tempo de descansar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Enzo. Everyone say identity. Todos falam identidade.
Identidade. Identidade. Identidade. Identity. Identidade. Children must know who they are. As crianças precisam saber quem elas são. Their identity as a child of God is the most important thing we can teach. A identidade delas como filhos de Deus é a coisa mais importante que a gente pode ensinar para elas. So, how do we do that? Então, como que nós fazemos isso? We align them Nós alinhamos eles under God, debaixo de Deus and we teach them how to be a child of God. e nós ensinamos eles como ser filhos de Deus. When they receive Jesus in their heart, Quando eles recebem Jesus no coração deles, the Bible says a Bíblia fala they are adopted que eles são adotados como filhos into the family of God, para a família de Deus. and they are aligned under His identity. E aí eles estão alinhados com a identidade de Deus. Your children Seus filhos, as In your crianças na sua igreja, are children of God. são filhos de Deus. Remind them who they are. Lembre quem eles são. Remind them who they are every time you see them. Lembre quem eles são cada vez que você vê eles. Remind them what they have inside of them. Lembre eles o que eles têm dentro deles. And sometimes E algumas vezes, the children as crianças, step outside of their identity. eles se afastam um pouco da identidade deles. God never moves, Deus nunca move, but sometimes we move mas eles algumas vezes se movem. with our behavior, Através do comportamento, our choices, através das decisões, the mistakes that we make, os erros que nós cometemos, isso serve para nós também. the sins we commit. Os pecados que nós cometemos, God never leaves. Deus nunca muda. He's right here. Ele está aqui. What is our job? Qual que é o nosso trabalho? To simply remind the children É again, simplesmente lembrar eles this behavior que esse comportamento is not who you are. não é quem você é. You're a child of God. Você é o filho de Deus. Come back Come back, volte, volte. and align, right here. Align yourself E aí traga ele de volta, under your true identity. debaixo da identidade dele. So there have been many times in my ministry, Teve muitas vezes no meu ministério, and I know there's many times in your e ministry, eu sei que teve muitas vezes no seu ministério, when a child comes in and misbehaves consistently. quando as crianças vêm, tem aquelas crianças que se comportam mal constantemente, né? I remember a boy Eu lembro de um menino who every time he came to church, que cada vez que ele vinha para o ministério e para a igreja, he wanted to fight someone. ele queria brigar com alguém, Always sempre. trying to pick a fight. Queria brigar. Who can I fight today? Ele chegava assim, quem que eu vou brigar hoje? Quem Who que é? can I mess with? Quem é que eu vou arrumar uma Ai, briga ai, hoje? ai. E ele ficava, ai, ai, ai. Every week the same thing. Toda semana a mesma coisa. And what did I naturally do? E o que eu naturalmente fazia? No, you need to stop. Não, That não, is não, not você the way não to pode fazer behave. isso. Pare com isso, esse comportamento não é certo. And I would always tell them, why are you fighting? Stop fighting, stop fighting, stop E fighting. eu sempre dizia para ele, pare de brigar, por que você faz sempre isso? And it wasn't working. E não funcionou. So then I talked to his mother. E aí eu fui conversar com a mãe dele. And I said, your son always fights in here. O seu filho só briga, toda vez que ele vem aqui, ele arruma confusão. And she said, yeah, E ela disse, é isso mesmo, welcome to my life. bem-vindo à minha vida. He's so bad. Ele é muito mal mesmo. He's always fighting. Ele está sempre His brothers at brigando. home, his brothers at home, he's fighting. Ele tem um irmão em casa, eles brigam sempre. When he goes to school, Quando ele vai para a escola, he's always in trouble. ele está sempre em confusão. He's always fighting. Ele está sempre brigando. He's so bad. Ele é muito mal. He's so bad. Ele é muito mal. He's always fighting. Ele está sempre brigando. He's a bully. Ele é um bullying, né? He's mean. Ele é mal. He's terrible. Ele é terrível. No, Não, he's not terrible. ele não é terrível. He's not mean. Ele não é He's not a bully. um bullying que comete bullying, né? He's a child of God. Ele é o filho de Deus. So God stopped me Então Deus me parou and he spoke to e me Deus falou comigo. and he said, remind him who he E is. Deus me disse, lembre ele quem ele é. And so I said,
The next week when I saw him, E na próxima semana, quando ele veio para a igreja, I said, "You know what I love about you? ele falou para esse menino: você sabe o que eu gosto muito de você? O que eu amo em você? You love others. Você ama outros. You're kind. Você é querido. You're good. Você é bom. You're a child of God. Você é filho de Deus. Jesus lives in you." Jesus está dentro de você. And he goes, E ele começou a ficar: "No one's ever said that about me nunca ninguém me before." falou nada disso. What happens naturally if we're not careful? O que acontece naturalmente se nós não tivermos cuidado, We speak so much about the negative behavior nós falamos muito sobre o lado negativo do comportamento, né? that they become that negative behavior. Que ele se torna aquilo que a gente fala. Everyone in his life Todas as pessoas da vida dele told him he was mean, falou que ele era mau, told him he was a fighter, falou que ele era um cara que só faz told him he briga, was a bully. falou que ele só comete bullying. But that's not our job in the church. Mas esse não é o nosso trabalho na igreja. That's not our job as parents. Esse não é o nosso trabalho como pais. Our job is to speak their true identity Nosso over them. trabalho é falar sobre a verdadeira identidade You are deles. good. Você é bom. You are kind. Você é legal, é You querido. love. Você é amado. You're obedient. Você é obediente. Obediente. And we push Você them back obedece. under their true identity E aí as a você child vai of God. trazendo essa criança para a verdadeira identidade dele. And they're not going to be perfect overnight. Eles não vão ser perfeitos do dia para a noite. Sometimes they will make mistakes. Algumas vezes eles vão cometer erros. Take them back. Aí vocês trazem eles de volta. Gently remind them, Gentilmente vai lembrando eles. you're a child of God. Você é filho de Deus. That behavior Esse comportamento is not who you are. não é quem você é. This is who you are. Isso é quem você é. Amen? Amém? Obrigado. Obrigado. Good. Okay. Number 3. Número 3. Children need purpose. As crianças precisam de propósito. I remember as a child growing up in the church, Eu lembro quando eu era criança que eu ia para a igreja and every adult e todos os adultos loved to ask this question. gostam de fazer essa pergunta: What are you gonna be when you grow up? o que você quer ser quando você crescer? How many of you know this question? Quantos já viram isso? In school they ask all the time, what do you want to be Na when you grow escola up? eles perguntam a mesma coisa: o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Maybe you will be a doctor, Talvez você vai ser um médico, a teacher, professor, a pastor, pastor, a missionary. missionário. There's nothing wrong with this question. Não tem nada de errado com essa pergunta, But we need to change the question. mas nós temos que mudar a pergunta. Instead of thinking about what they will be when they grow up, Ao invés de perguntar o que eles vão ser quando eles crescerem, let's talk to them about what they can be now. vamos perguntar para eles, vamos pensar naquilo que eles podem ser agora. God has a plan for them now. Porque Deus tem um plano para eles agora. This discipleship we're putting in them is not just for older. This truth we're planting in them is not just for when they're older. Essa verdade que nós estamos falando para eles não é somente para quando eles forem mais velhos. We're putting the word of God in them to be used in their life right now. Nós estamos plantando a palavra de Deus na vida deles para que eles sejam quem Deus quer que eles sejam é hoje. A 5-year-old can do something for God right now. Uma criança de 5 anos pode fazer alguma coisa para Deus hoje. A 5-year-old can go to school and tell someone about Jesus. Uma criança de 5 anos pode ir para a escola e falar para alguém sobre Jesus. A 7-year-old can see that their mom or dad is sick and go to them and pray for them. Uma criança de 7 anos pode ver que o pai ou a mãe estão doentes e pode colocar a mão sobre eles e orar por eles. They need purpose. Eles precisam de propósito. They need purpose now. Eles precisam de propósito agora. It's a need for all of us. E isso é uma necessidade para todos nós. Our life needs purpose. A nossa vida precisa de propósito. So let's give them purpose. Então vamos dar para
vamos dar para eles propósito. One of the things we love to do Uma das coisas que nós gostamos de fazer is tell the kids each and every week, é falar para as crianças toda semana: this is not my church, essa não é a minha igreja, this is your church. essa é a sua igreja. It's kids' church. É a igreja das crianças. This is not my worship service, Não é o meu worship, meu tempo de louvor. this is your worship Esse é o service. tempo de vocês de louvor. This is kids' church. Isso é o culto das crianças. You decide Vocês decidem. what happens here today. Ele está falando que, só para eu explicar bem, ele está falando que quem decide o que vai acontecer no culto das crianças são as próprias crianças, no ministério dele. If you want the presence of God in this room, Se vocês querem a presença de Deus nessa sala, ask peça a Deus and you will e receive. vocês vão receber. Isso é o que ele fala para eles, né, para as crianças. If you want God to move in your life, Se vocês querem Deus se mover na vida de vocês, this is your service. esse é o culto de vocês. This is your faith. Essa é a fé de vocês. You have a voice. Vocês têm uma voz. Use it. Usa a voz. We teach them how to pray. Nós ensinamos as crianças como orar. We teach them how to preach. Nós ensinamos as crianças como pregar. We teach them how to lead worship. Nós ensinamos as crianças como liderar o louvor. We have 100 children in our worship school. Nós temos um curso de louvor lá que tem 100 crianças. Um curso. Teaching them all the instruments so that they can lead worship. Nós ensinamos a essas 100 crianças vários tipos de instrumentos. Why? Por quê? Children need purpose in the church. Porque as crianças precisam de propósito na igreja. Your job is not to do all the work. O seu trabalho não é fazer o trabalho todo. Your job is to teach them how to lead in the church. O seu trabalho é ensinar eles como liderar a igreja, como fazer as coisas. Give them purpose. Dê propósito para eles. Give them the platform. Dê para eles uma plataforma. Train them. É claro, ensine. Coach them. Coach, né? Faz um coach. Guide them. Guie eles. But let them do it. Mas deixa eles fazerem. Sometimes in our worship services, Algumas vezes no nosso tempo de louvor, when the kids are moving into the presence of God, quando as crianças estão se movendo na presença de Deus, I love to take the microphone eu gosto de pegar o microfone and set it on the stand e eu coloco no... Como é que fala esse negócio mesmo? Que bota o microfone? No Sim. pedestal and walk away e saio fora. and stand at the side E fico do lado. and watch. E só deixo lá o microfone no pedestal, saio e This não is faço your nada. service. E esse é o culto de vocês, Boys and girls, meninos e meninas. if God speaks to you, Se Deus falar com vocês, there's the mic. o microfone está aqui. Tell your friends what he's saying. Fale para os seus amigos o que Deus está te falando. We're coaching them. Nós estamos ensinando eles. We're training them. Nós estamos treinando eles. They are the future. Eles são o futuro. Give them purpose. Dê a eles propósito. Your kids can go on a missions trip. Os seus filhos, as suas crianças podem ir numa viagem missionária. Your kids can feed the homeless. Os seus filhos podem ajudar os moradores de rua. Your kids can pray for the sick. Os seus filhos podem orar pelos doentes. Your kids can tell their friends at school Os seus about filhos, Jesus. os seus filhos podem falar para as crianças na escola sobre Jesus. It's a simple mental shift or change. É uma pequena mudança de mente. We're training the children Nós temos que treinar as crianças to be the church. para ser a igreja. Number 4, Número 4. children need consistency. As crianças precisam de consistência. My heart breaks Meu coração quebra every time I travel to other churches quando eu vou em outras igrejas lá and I go to other countries e eu vou em outros países and I talk to children's ministry e eu falo com líderes de ministério infantil. The average children's ministry leader A média de líderes de ministério infantil, lasts for 1 year. a maioria dos líderes de ministério infantil, a média eles só ficam 1 ano.
1 year is the average. Um ano é a média. Not good enough. Não é bom. We're never going to be successful. Nós nunca vamos ter sucesso, We're never going to win nós não vamos vencer if we quit. se nós desistirmos. We have to stay faithful. Nós temos que permanecer fiéis. We have to stay consistent. Nós temos que ter consistência. When that boy or girl comes into your ministry Quando aquela criança, aquele menino, aquela menina vem para o seu ministério and you can tell they're hardened, e você vê que aquela criança está meio chateada, meio aborrecida, sei lá. life is tough for them. A vida talvez para ela está bem difícil. They don't want you in. E They don't want you in their life. a criança não quer você na vida dele. They don't dela. want you to love them A criança não quer que vocês amem ela, because they've been betrayed by people their whole life. porque eles têm sido machucados ou traídos pelas pessoas na vida deles. Who's got children like that in your ministry? Quantos já tiveram criança assim no seu ministério? Yeah, we all do. Nós todos temos. What do I do? O que eu faço? How will I win? Como é que eu venço? Faithfulness, Fidelidade, consistency. consistência. Every week, Toda semana I'm going to be there eu vou estar lá and I'm going to say the same thing to them. e eu vou dizer a mesma coisa para eles. I see you. Eu vejo você. I love you. Eu amo você. God loves you. Deus ama você. I see you. Eu vejo você. I love you. Eu te amo. God loves you. E Deus ama você. Em tradução, né? Okay? Ok? Next week, Próxima semana. I see you. Eu vejo você. I love you. Eu amo você. God loves you. Deus ama você. The next week, Próxima semana. I see Eu you. vejo você. I love Eu you. amo você. God loves you. Deus ama você. Week after week, Semana after week, após semana, after após week, semana, after após week, semana. we're chipping away. We're breaking down the wall. Nós estamos quebrando a parede. We're breaking in. We're breaking Nós into estamos his entrando, heart. nós estamos quebrando as barreiras. I'm going to win Porque eu vou vencer. because I'm not going to quit, Porque eu não vou desistir. and I'm going to make sure that boy knows I love him. E eu quero ter certeza que aquela criança saiba que eu realmente amo ela. Because when he knows I love him, Porque quando aquela criança saber que eu amo ela, I can take him to eu Jesus. posso levar ela para Jesus. Amen? Amém? You got to be faithful. Vocês precisam ser fiéis. You got to commit to this. Vocês precisam ter compromisso com isso. Why am I a successful children's pastor? Por que que eu tenho sucesso no meu ministério Because I started in the 6th grade, Porque eu comecei quando eu estava na 6ª série. and I'm not giving up. E eu não desisti até hoje. He who stays the longest wins. Aquele que permanece por mais tempo, vence. So you're in it to win it. You're in it to win it. Win. You're in it to win it. Você está nisso para vencer. Amen? Amém? Don't give up. Não desista. Be consistent. All right, number 5. Número 5. Not every child is the same. Nem todas as crianças são as mesmas. Not every child is the same. Nem todas as crianças são a mesma. You need different approaches to different personalities. Vocês precisam de estratégias diferentes para personalidades diferentes. Some kids are going to learn good in a group setting like this, Algumas crianças vão aprender em grupo como esse, and some kids are going to learn better in a small group classroom. e algumas crianças vão aprender mais numa salinha menor com menos crianças. You have to learn the different personalities. Então nós temos que aprender as personalidades, diferentes personalidades. You have to learn the different disabilities some kids have. E também nós temos que entender que algumas crianças têm algumas desabilidades, né? Que fez? É assim que fala? Desabilidades? Wrong word? Algumas dificuldades, Sim. disfunções. Yes. Obrigado para minha tradutora aqui. What she said. Yes. Algumas crianças têm algumas disfunções. Faz tempo que eu não escuto. Amen. Yes. So
make sure in your ministry Então, tenha certeza que no seu ministério, that you have all the different ways a child can learn. que vocês tenham várias maneiras e formas a qual as crianças podem aprender. You have all the different learning styles represented in your ministry. É bom você ter vários estilos de ensino e estratégias, meios para as crianças aprenderem. Because not every child is the same. Porque nem todas as crianças são a mesma coisa. Number 6. Número 6. Children want to be like us. As crianças precisam gostar de nós. É isso? Bota 6 aí para mim, o 6. Children want to be like us. Is this correct? Muda para o 6 ali, por favor. See? Hey. As crianças precisam gostar. É isso mesmo. As crianças precisam gostar de nós. The kids are looking at you. As crianças estão olhando para vocês. They're watching you. Eles estão olhando para vocês. They want to be like you. E eles querem ser igual a vocês. Especially the young people. Especialmente os jovens. The youth that are serving in kids ministry. As crianças que estão... The youth that are serving in kids Os ministry. jovens que estão servindo no ministério infantil. I love it. Eu amo. We have so many young people in our Nós ministry. temos serving. muitos jovens que me ajudam lá. Why is it important? Por que é importante? Because you're their peer. Porque vocês são como a You're referência para closer to their eles. age and they look up to you. Porque eles vão olhar para vocês como uma referência, né? They want to be like you. Porque vocês são mais adultos, assim, para eles, então eles vão olhar para vocês. So what does that mean? O que significa isso? It's a big É responsibility. uma responsabilidade muito grande para vocês. Because if they see you on Sunday morning Porque se eles verem vocês no domingo de manhã, and they see you worshiping God e eles veem vocês adorando a Deus, and they stand next to you e eles ficarem perto de vocês, and they do what eles you do vão olhar para vocês e também vão fazer o que você faz, né? Ele vai levantar. because they're watching you. Porque eles estão olhando vocês. But then they see you outside of church E aí depois eles veem vocês fora da igreja, and they see you hanging out with the wrong people e aí talvez eles possam ver vocês com pessoas erradas, or doing something that's not appropriate or ou good. fazendo coisas que não é apropriada lá fora. It's dangerous. É perigoso, They're watching you. porque eles estão olhando vocês. We have to be the example. Nós temos que ser exemplo. I tell my leaders every week, Eu falo para os meus líderes toda semana. a leader doesn't lead from the back of the room. O líder não vai embora depois que ele sai da porta da igreja. Every time my leaders, Toda vez que meus líderes, they try to hide at the back. eles tentam se esconder no fundo. And they love to be at the back of the room behind the kids. E alguns deles gostam de ficar lá atrás, escondidinho. Não, 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 não. A leader leads at the front of the O room. líder tem que estar na frente. They're watching you. Eles estão olhando para você. Set the example for them. Seja exemplo para eles. This is the position of a leader in a kids' church service. Essa é a posição de um líder no ministério infantil. With one eye open, of course, É claro, com o olho aberto, so you can see what's happening. para que você veja o que está acontecendo. Adora assim, né? Amen. Children want to be like us. As crianças querem ser igual a nós. I'm here today Eu estou aqui hoje because I saw my dad worship. porque eu via o meu pai adorando. Because I watched my dad respond to an altar call and give his heart to Porque eu God. via meu pai respondendo a um chamado à frente de um apelo. We have to set the example for our kids. Nós temos que ser exemplo para as nossas crianças. So important. Muito importante. Obrigado, obrigado. Jesus disse: aquele que der um copo de água, hein? Você tem 3 copos. Vixe. Okay, number 7. Number 7. Número 7. This is a big one. Esse é grande. Children need a biblical worldview.
As Children, crianças precisam de uma cosmovisão bíblica. a biblical worldview. What is a biblical worldview? O que é uma cosmovisão bíblica? It's very simple. É muito simples. It's teaching our children É ensinar as nossas crianças that when something in this world or culture happens, que tem alguma coisa nesse mundo, na nossa cultura acontecendo, we get our answers que nós vamos ter a nossa resposta from the Bible. somente na Bíblia. So what does the Bible say about wars that happen in our O world? que a Bíblia fala sobre as guerras que acontecem pelo mundo hoje? What does the Bible say about homosexuality? O que a Bíblia fala sobre homossexualidade? What does the Bible say about gender confusion? O que a Bíblia fala sobre identidade de gênero? Como é que fala aqui? Obrigado, seus inglês é top. Amen. What does the Bible say O que a Bíblia fala about government corruption? sobre a corrupção do nosso governo? Your kids are listening. As crianças estão ouvindo. They're watching the news, Eles estão vendo notícias and most of them have a phone. e a maioria deles tem um telefone. They're hearing a lot of Eles things. estão ouvindo muitas coisas. They're seeing a lot of Eles things. estão vendo muitas coisas. There's a lot of influence in their life, Tem muitas influências na vida deles. and most of it is not good. E a maioria não são boas. So we've got to give them the truth. Então nós temos que dar para eles a verdade. We have to arm our children with the truth. Nós temos que armar as nossas crianças com a verdade. What does the Bible say O que a Bíblia fala about the things that are going on in our world? sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo? It's our job as the church. Esse é o nosso trabalho como igreja. It's our job as parents at home Esse é o nosso trabalho como pais dentro de casa. to teach them the truth, Ensiná-los a verdade. to hide God's word in their heart Para que eles possam guardar a palavra de Deus no coração deles. so they might not sin against God. Para que eles não pequem contra Deus. To hide God's word in their heart Para que eles possam guardar a palavra de Deus no coração deles. so that they know the truth. Para que eles saibam a verdade. Amen? Amém? Biblical worldview. Crianças precisam de uma cosmovisão bíblica. Kids can memorize scriptures. As crianças podem memorizar a palavra de Deus. Number 8, Número 8. children need the church. As crianças precisam da igreja. Children need the activities that you provide. As crianças precisam das atividades que vocês fazem. My heart is broken Meu coração se quebra às vezes. that this culture, Porque essa cultura, the Christian families in our culture, as famílias cristãs da nossa cultura, are not placing value on church attendance. não estão valorizando o congregar. In America, the average Christian family Nos Estados Unidos, a média das famílias cristãs, is attending church eles vão na igreja once every 8 weeks. uma vez a cada 8 semanas. That's the average Essa attendance in é a America. média. This is not okay. Essa é a média do que as famílias americanas vão na igreja. Uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 2 meses, é isso. I don't know what your average is in Brazil, Eu não sei qual que é a média aqui no Brasil, but I know that it's getting less and less. mas eu sei que às vezes é menos e menos em alguns lugares. What? What? Professor de escola dominical de domingo. I'm confused. We need to be there every week. Yeah. We have to be there every week. Amen. Nós temos que estar toda semana. Yes, be faithful. Seja fiel. But the families are not. Mas ele está falando sobre as famílias mesmo. Everything is more important than church now. Hoje, infelizmente, muitas coisas são mais importantes do que a igreja para eles. So many things are first, are on the list before church. Muitas coisas estão lá acima da lista do que a igreja para algumas famílias. So what should we do about that? O que nós podemos fazer a respeito disso? Your kids' ministry is so important. O ministério infantil de vocês é muito importante.
Because when a child wants to go to church, Porque quando a criança quer ir para a igreja, they're going to pull their parents with them. nós vamos trazer os pais juntos. We need children in our ministry Nós precisamos crianças no nosso ministério. that when mom and dad say, "Oh, I don't feel like going today. Que aí quando o pai e a mãe falam, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, eu Let's acho. just stay home today." Vamos ficar em casa, filho, hoje. No, mom, no, Não, mãe, dad. não, pai, vamos para a igreja. Are you kidding me? Você está brincando? I can't miss church. Eu não posso perder a igreja. I have to be Eu there. preciso estar lá, pai, mãe. I'm going to see my favorite Eu people. vou ver minhas pessoas favoritas. I'm going to get a prize. Eu vou ganhar alguma coisa lá também. Algum presente, alguma coisa? Uma balinha, I lanche. can't miss church. Eu não posso perder, pai e mãe, o culto. Is your church fun? A sua igreja é legal? Is your church life-changing? A sua igreja muda vidas? Are your kids encountering the presence of God? As crianças estão tendo um encontro com Deus? Because if those things are true, Porque se essas coisas são verdades, your kids will beg to go to church. as crianças vão They begging, will, they will want to go to church. as crianças vão apelar para que os pais levem eles para a igreja, porque se eles gostarem do que acontece aqui, as crianças vão apelar para os pais irem para a igreja. Amen, amen. Amém. Number 9, Número 9. children can hear the voice of God. As crianças podem ouvir a voz de Deus. It's not just for adults. Isso não é só para os adultos. What's the best example of this? Qual que é o melhor exemplo disso? Samuel. Samuel. When God wasn't speaking at the time to the priest, Quando Deus não estava falando naquela época com os sacerdotes, who did he choose to speak to? quem Deus escolheu para falar? The child, Uma Samuel. criança. And Samuel heard his voice. E Samuel ouviu a voz dele. Our job as leaders Nosso trabalho como líderes is to do what Eli had to do with Samuel. é fazer aquilo que Eli fez com Samuel. Help him to recognize Ajudar ele a reconhecer that voice he's hearing que aquela voz que ele estava ouvindo is the voice of God. era a voz de Deus. So we have to create an atmosphere in our kids ministry. Então nós temos que criar uma atmosfera no nosso ministério infantil. We have to create an environment Nós temos que criar essa atmosfera where our kids come to church onde as crianças venham para a igreja and they learn to hear the voice e of eles God. aprendam a ouvir a voz de Deus. Why? Por quê? Because when they show up at school Porque quando eles forem para a escola and there's a situation e tiver uma situação lá and they don't know what to e do eles não sabem o que fazer, and they don't know how to handle e it, eles não sabem como lidar com aquela situação, they can pause. eles podem parar Say, God, e dizer: Deus, speak to me. fala comigo, I'm listening to you. eu estou te ouvindo, I need to know what to do. eu preciso saber o que fazer. Our kids have to be able to hear the voice of God. Nossas crianças precisam ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. That is our job Esse é o nosso trabalho at the church na igreja and in our home. e nas nossas casas. An environment, a You- space, E dar a eles um ambiente, an atmosphere uma atmosfera where we hear the voice of onde God. eles possam ouvir a voz de Deus. At the end of today, E no final de hoje, da nossa sessão hoje, I'm going to bring all of you to the front. eu vou trazer todo mundo aqui na frente. We're going to worship, Nós vamos ter um tempo de louvor and I'm going to teach you e eu vou te ensinar how you create an atmosphere with como your você kids pode criar uma atmosfera na sua igreja where your kids can hear God onde each as and every crianças week. possam ouvir a voz de Deus. And there's nothing like it. E não tem nada comparado a When you isso. can figure this out, Vocês podem descobrir isso. it'll change your ministry. Se você descobrir como fazer isso, seu ministério vai ser transformado. Last one. Último, Number 10. número 10. Children need the Holy Spirit. As crianças precisam do Espírito Santo. There is no junior Holy Spirit. Não existe Espírito Santo Júnior.
The same Spirit O mesmo Espírito that's in the adult service que está no culto de adultos is available for our kids. está disponível no culto das crianças também. The same Spirit O mesmo Espírito that raised Christ from the que dead ressuscitou Jesus dos mortos lives inside of you vive dentro de você and lives inside of our children. e vive dentro das nossas crianças. We have to equip our children Nós temos que equipar as nossas crianças with the gifts of the com Spirit os dons do Espírito, so that they walk in their true calling. para que eles possam andar no chamado deles. Kids can prophesy. As crianças podem profetizar. It happens every week in our kids' church. Acontece toda semana no nosso culto lá. Kids can pray for healing. As crianças podem orar por cura. Kids can have the boldness and courage to tell someone about Jesus. As crianças podem ter a ousadia e a coragem de falar de Jesus para alguém. How are we ever going to change Brazil Como que nós vamos mudar o Brasil if we don't begin to equip our children with the power of the Holy se Spirit? nós não começarmos a equipar as nossas crianças com o poder do Espírito Santo? This is our responsibility. Esta é nossa responsabilidade. And everyone in the church, E todos na igreja, pastor, everyone in the church pastor, todos na igreja is responsible for the next generation. são responsáveis pela próxima geração. The parents are responsible Os first. pais são responsáveis primeiro, And then as children's ministry, we're right there with them. e nós como ministério infantil estamos junto com eles. But everyone else that's not serving, Mas cada que não está servindo, they're still responsible. eles também são responsáveis. They will be held accountable Todos vão ser responsabilizados. because the future of the church Porque o futuro da igreja is in Generation Alpha. e da geração alfa, And we have to build a strong foundation in their e lives. nós temos que construir uma fundação forte na vida das crianças. And it begins with the Holy Spirit. E isso começa através do Espírito Santo. When they can feel the presence of God, Quando eles sentirem a presença de Deus, when they have a relationship with the Holy quando eles Spirit, têm um relacionamento com o Espírito Santo, they're going to move in their gifts. aí eles vão se mover nos dons They're deles. going to move in their calling. Eles vão se mover no chamado deles. And they're going to grow E eles vão crescer in the ways of God. no caminho de Deus. Amen? Amém? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We need to have a burden in our heart Nós temos que ter uma chama nos nossos corações for Generation Alpha. pela geração alfa. Your heart should be burning O seu coração deve estar queimando for each and every one of these children. para que por todas essas crianças. You have to know why you're doing this. Vocês têm que entender o porquê que vocês fazem isso. Generation Alpha A geração alfa is facing a lot of things. They're facing a lot of eles things estão enfrentando muitas coisas, that most of us did not face in our life. que muitas coisas que eles estão enfrentando nós não enfrentamos nas nossas vidas. By the age of 14 years old, Até os 14 anos de idade, 94% of our kids 94% das crianças, will view pornography. eles vão ver ou ouvir pornografia. The second leading cause of death, Pastor. A segunda causa de morte, pastor. The second leading cause of death A segunda causa de morte for children ages 10 to 14. entre crianças from 10 to de 14 10 a 14 anos is suicide. é suicídio. We have to be better. Nós temos que melhorar. Anxiety, Ansiedade, depression depressão is the leading cause é o que está causando of death a morte within our children. das crianças. Why? Por quê? Because we've allowed the enemy to come into our homes. Porque as pessoas estão permitindo o inimigo entrar nas casas. We've allowed our kids access to Nós, the world. nós estamos deixando nossos filhos acessar
o mundo. And now E agora, we're paying the price. nós estamos pagando o preço. But I'm thankful Mas eu sou muito grato, that there's a large group of children's leaders porque tem um grupo bem grande de líderes de ministério infantil that have gathered together today in que Brazil estão aqui juntos hoje, aqui no Brasil, that are saying, as for me and my church, que estão dizendo, se for eu e a minha casa, as for me and my house, eu e a minha casa, we will serve the Lord. nós vamos servir ao Senhor. We will do better for our children. Nós vamos fazer o melhor para os nossos filhos. We're not gonna be afraid of the statistics. Nós não vamos ter medo das estatísticas. We're gonna do our part Nós vamos fazer a nossa parte, because the future porque o futuro belongs pertence to Generation Alpha. à geração alfa. Amen? Amém? God bless. Deus abençoe. Is there anyone in here that's competitive? Tem alguém aqui que é competitivo? Anyone in here that likes to win? Tem alguém aqui que gosta de ganhar, de vencer? Come on, Levanta a you're mão. Brazil, you like to win. Você é brasileiro, você gosta de vencer. Yeah, vai Brazil! Vai, Brasil! You are winners here in Brazil. Vocês são vencedores aqui no Brasil. And I love to think of our children's ministry in that way. Eu gosto de pensar como com o nosso ministério infantil. It's all about having a winning attitude. É sempre você ter uma atitude de vencedor. Do you have an attitude where you are going to win in kids ministry? Você tem uma atitude de vencedor quando você está trabalhando no ministério infantil? You need that attitude. Você precisa dessa atitude de So vencedor. I've got some ways that we are going to win. E eu tenho algumas maneiras que eu vou ensinar para vocês como nós podemos vencer. I'm going to teach you some winning Eu attitudes vou ensinar para vocês algumas atitudes de vencedores that we must have que nós precisamos ter to be successful. para termos sucesso. But speaking of winning, E falar sobre vencer, I think we should play a game. eu acho que nós temos que jogar um jogo. So I need 4 volunteers. Oops. Eu preciso de 4 voluntários. 2 men and 2 women. 2 mulheres e 2 homens. Who will volunteer? Hey, oh, 2 one. mulheres e 2 homens. 2 mulheres e 2 homens. Já temos aqui 2 One. mulheres, já temos 2 homens. 2. Hey, Oh, sorry. sorry. Desculpa. Desculpa. Você imitar. Oh, Lord. Sim. Sim. It's a very simple game. É um jogo bem simples. You can play this game with your kids. Você pode jogar esse brinquedo com as suas crianças. It's a lot of fun. É muito legal. So each one has a balloon. Cada um deles tem um balão. When I say go, Quando eu falar já, you're going to stand against the stage. você vai ficar encostado aqui nesse No lugar cheating. aqui. No cheating. Não pode enganar. Tem que jogar certinho. You're going to blow into the balloon. Você vai começar a encher o balão And it's up to you e depende de você o quanto você quer encher. how many times you blow. Você que vai definir quantas vezes tu quer encher. You can make it Tanto, big. tanto, né, que você quer encher. You can make it big or you can keep it small. Você pode fazer ele ficar bem grande ou você pode ele fazer pequenininho. Once you have the air in the balloon, Mas quando você tiver o ar dentro do balão, you hold it up você vai levantar, and let go. os 4 juntos levanta, não solta até ele falar já. Wherever your balloon goes, Aonde o seu balão for, maybe it'll go that way. talvez ele vá para lá, Hopefully it goes this eu way. espero que vá para esse lado. You go, Você vai lá, pega ele de novo, you stand, you blow again, enche de novo, and you let go again. e levanta, depois de cheio, solta. It's a race. É uma corrida. The goal is to get to the back of the room. O alvo é você chegar atrás lá. The first one O primeiro que chegar, that makes it to the back of the room o primeiro que chegar lá atrás is the winner. é o campeão.
Will it be the boys? Será que vai ser os meninos? Or will it be the girls? Oh! What I say? Mas a Ló fuma. Do we have music? Game music? Some fun music they can play? Vocês têm alguma música aí que vocês Sim. gostam de jogo, brincadeira? Now here's where it gets fun. E isso que é a parte engraçada. Wherever your balloon goes, Aonde o balão de vocês forem, you have to stay there. vocês têm que parar lá, pegar So if ele. you have to climb here, E se você tiver que ele subir, você fica livre. all the way through. O alvo é vocês, o primeiro que chegar lá atrás ganha. Okay? Conheço, Ok? On your mark. Vai ter música ou não? Sim, sim. On your mark. Uma música de brincadeira e tal. Nas suas marcas. Preparados? Pode começar. Go, go. Vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver. Come on, let's go. Ooh. Eu quero ver esta revolução. Perdida em tua liberdade. Este Oh, he's doing good. mundo está Muito bom. Come on, come on, come on. Come on. Oh, here we go. Oh! Essas trevas fugirão. Let's go, let's go, let's go. Vamos, vamos. Whoa! Oh, to the wall. Tem que bater na parede o balão. We have a winner. Nós temos o campeão. And the men are the winners. Hey, 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 hey. Yeah, let's go. Tá se empolgaram ali, ó. Não pode botar uma música, né? Já... I knew the men would take it home. Eu sabia que os homens iam vencer. Hey, listen, let me just say this. It is important that men serve in children's ministry. Deixa eu te falar uma coisa. É importante que os homens sirvam no ministério infantil. So can we give a big round of applause for all the men who Podemos showed dar up um today? aplauso para os homens que estão aqui? Yeah. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Obrigado, obrigado. Okay, so how are we going to win Como nós vamos vencer at kids ministry? no ministério infantil? You ready? Estão prontos? The first winning attitude A primeira atitude de vencedor is you have to know you are called to do this. Você tem que entender que você foi chamado para fazer isso. You have to be able to answer this question. Você tem que ter a capacidade de responder esta pergunta: Why am I doing this? o porquê que eu estou fazendo isso? Why are you doing this? Por que você está fazendo isso? If anyone says, why do you serve in kids ministry? Se alguém te perguntar por que você serve no ministério infantil, What is your answer? qual vai ser a sua resposta? Why do you serve in kids ministry? Por que você serve no ministério infantil?
direcionar as crianças a conhecer a salvação do Senhor Jesus Cristo e entender o verdadeiro amor de Jesus pela vida delas. Kids to know Jesus Christ. Amen, amen. Why are you doing kids ministry? Por que você faz o ministério infantil? Por que você ajuda? A gente desenvolve as crianças a buscarem o Espírito Santo, o discernimento, a família, o respeito. É através de tudo isso que a gente leva o coração da criança à palavra de Deus. Amen. Why are Amém, you amém. why are you doing kids ministry? Já pensei que você pode ser o próximo escolhido, hein? Oi? Por que você trabalha no ministério infantil? Para ajudar as crianças a entender o caminho do Senhor, o verdadeiro caminho. Amen. Amém. Amen. Amém. You, why? Você, por quê? Para ensinar para as crianças o verdadeiro amor de Deus. Yes, amen. Muito amen. bom, muito bom. Why? Por que você? Ensinar as crianças o caminho, como chegar a Deus, porque muitos não entendem, né? Aí vem, alguns não conhecem a palavra, a gente ensinar a estreitar mais os laços para chegar ao Pai. Amen. Amém, amém. You have to know why. Você tem que saber o porquê. You are called to this ministry. Você tem que saber o porquê você foi chamado para esse ministério. And if you're going to win, E se você quer vencer, you have to know you're called. você tem que saber o seu chamado. God chose you Deus escolheu você for this ministry. para esse ministério. He chose you. Ele escolheu você. You were chosen by God Você foi escolhida por to Deus disciple the next para generation. discipular a próxima geração. Come on, we're going to win. Então, gente, nós vamos vencer. We know why we're doing it. Nós vamos vencer se nós soubermos o porquê estamos fazendo isso. Number 2, Número 2. how are we going to win? Como nós vamos vencer? We're going to win by understanding Nós vamos vencer entendendo. children are the reason we do it. Nós vamos entender que a razão de nós fazermos isso são as crianças. So we're going to win the heart of the children. Então nós vamos ganhar o coração das crianças. We're going to win the heart of the children to us, Nós vamos ganhar o coração das crianças para nós. and then we're going to win the heart of the child to God. E aí nós vamos ganhar o coração das crianças para Deus. We're going to do that by being relational. E nós vamos fazer isso sendo relacionais. Brazil's very good at relationship. Os brasileiros são muito bons com relacionamento. America, not so much. Americanos não é muito. This is easier for you. E isso é fácil para vocês. Win with relationship. Vencer através do relacionamento. Make sure they know that they are seen, known, and loved. Vocês têm que ter certeza que eles estão vendo, entendendo que eles são vistos, amados. That's a winning attitude. Isso é uma atitude de vencedor. I'm going to win your heart. Eu vou vencer, ganhar o teu coração. I'm committed to winning your heart. Eu estou comprometido a ganhar o teu coração. You're going to know me. Você vai me conhecer, I'm going to know eu vou you. conhecer você, And together we're going to know e God. juntos nós vamos conhecer Deus. Amen? Amém? We have to be relational with the kids Nós temos que ter relacionamento com as crianças, if we want to win. se nós queremos vencer. Then we have to be relational with the parents. E aí nós temos também que ter relacionamento com os pais. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. What's more important? O que é mais importante? What happens at church É o que acontece na igreja or what happens at home? ou o que acontece em casa? Home. The church has an average of 40 hours a week with children. A média que a igreja tem com as crianças é de 40 horas por Sorry, a ano. year, 40 hours a year. 40 horas por ano. That's not a lot of time, Isso não é tempo suficiente, but we're going to make the most of that time. mas nós vamos aproveitar o máximo desse tempo. That's why you came today, É por isso que vocês estão aqui hoje, because you want to make the most of that time. porque vocês querem aproveitar o máximo desse tempo. In those 40 hours E essas 40 horas a year, ao ano, kids are going to give their heart to as Jesus. crianças vão dar o coração delas para Jesus. Kids are going to be filled with the power of the Holy As Spirit. crianças vão ser cheias do poder do Espírito Santo. Kids are going to learn their place in the church.
As crianças vão aprender que eles vão ter um lugar na igreja. Kids are going to understand their identity and their purpose. As crianças vão entender a identidade e o propósito delas. We're going to do everything we can to make that 40 hours the greatest. Nós vamos fazer o máximo que nós podemos nessas 40 horas por ano para abençoá-los. But how many hours do the parents have? Mas quantas horas que os pais têm com os filhos? Not counting sleep, Não contando o tempo que eles estão dormindo, not counting school. não contando o tempo que eles estão na escola. Children have 3,000 hours a year with their parents at home. As crianças têm 3.000 horas por ano com os pais em casa. É uma média. 40 hours a year at church, 40 horas na igreja ao ano, 3,000 hours at home. 3.000 horas em casa com os pais. What's more important? O que é mais importante? What happens at church É o que acontece na igreja or what happens at home? ou o que acontece em casa? We know the answer. Nós já sabemos a resposta. It's in the home É na casa, é claro. that a child is going to be, that the spirituality of the child is going to be defined. É em casa que a vida espiritual da criança vai ser definida. It's in the home É na casa that they're going to be shaped and molded into children of God. que eles vão ser moldados e ensinados a serem filhos de Deus. But we have a problem, Pastor, in the Mas church. mas nós temos um problema, pastor, na igreja. This is in America, in Brazil, and all over the world. Isso é nos Estados Unidos, é no Brasil, em todo o mundo. We have a mentality that needs to be changed. Nós temos uma mentalidade que precisa ser mudada. And we have too many parents Nós temos muitos pais that are relying fully on you que estão confiando 100% só em vocês to disciple their children. para discipular os filhos deles. And they're not doing their part at E home. eles não estão fazendo a parte deles dentro de casa. So if we're going to win Então, se nós vamos vencer, in our children's ministries, então se nós queremos vencer no nosso ministério we infantil, have to win the hearts nós temos que ganhar o coração of the dos parents. pais. They have to know why we're doing this. Eles têm que entender o porquê que nós fazemos isso. They have to understand our role as the church Eles têm que entender o nosso papel como igreja and their role at home. e o papel deles como pais dentro de casa. You are not the primary discipler of those children. Vocês não são os discipuladores principais das crianças. They are not your kids. Eles não são filhos de vocês. They belong to those parents. Eles pertencem aos pais deles. It's their job. É o trabalho deles. It's their biblical mandate É um mandamento bíblico. to raise their children in the ways of God. Você ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. So what is our job? Então, qual que é o nosso trabalho? Our job is to partner with the O parents nosso trabalho é fazer uma parceria com os pais. and to look at them, Então, olha eles. partner Olha with the eles. parents, Então, vocês vão fazer uma parceria com os pais. find out what they need, Vocês vão ver o que os pais necessitam and give it to them. e vão dar para eles. We need to resource the home. Nós temos que dar recursos para os pais em casa. Pastor, I believe this is one of the biggest weaknesses of the church around the world. Pastor, eu acho que essa é uma das maiores fraquezas da igreja no mundo. We're doing really good in a lot of different ministries. Nós fazemos muitas coisas, vários departamentos diferentes da igreja. But are we teaching the parents their responsibility with their children at home? Mas nós estamos ensinando a responsabilidade dos pais, que eles devem ensinar os filhos em casa.